Antes desse contato, vamos falar, tem Corinthians e Santos já nesse fim de semana, no sábado, né? Estava tentando lembrar aqui. Belo jogo. Aqui a data, né? 19 horas, 29 mil ingressos vendidos. Luiz Roberto Demúcio? Jogo para da semana. Jogo para esfregar as mãos. Esfregar ainda mais nesse friozinho, né? E vai estar frio em São Paulo. O jogo é na Arena, 29 mil já vendidos, hein? Tendência até que seja uma chuvinha, tem até uma chuvinha. Um jogo que para o Corinthians significa mostrar que não tá ali também é capaz de ganhar dos times que não tá na liderança, considerados favoritos. Pensei que teve o negócio da tabela amiga do Corinthians. Não, mas teve. Ué, qual que é o problema? Vai ter amiga para todo mundo. Hein? A tabela vai ser amiga, em algum momento, a tabela vai ser amiga de alguém. O Corinthians em casa empatou com a Chapecoense. Beleza, daí saiu para, na teoria, você saiu para jogar com Vitória e Atlético Goianiense, que vão lutar contra o rebaixamento. A minha visão, pelo menos, é essa. Então, foi uma tabela sem ser testado, como ele pode ser testado, foi campeão paulista. Agora tem o Santos. Então, é um teste legal. É um belo teste. E eu pensei que você ia dizer o seguinte, poxa, esse Corinthians, Santos, 1-0 tá bom, né? Para quem? Pro Corinthians. Pro Corinthians 1-0 é goleada mesmo. Goleada. Opa. São 3 pontos. Mas eu acho que a proposta é essa mesmo, né? 1-0 é goleada desse time do Corinthians aí, que tem pra mim tem a melhor dupla de defesa no momento e um ataque que é isso mesmo. Melhor que a do Grêmio, né? Eu considero a do Grêmio superior. Não, eu também acho, mas vamos lá. A dupla de zaga do Corinthians é o sistema defensivo. Vamos lembrar, se a gente for lembrar lá do Castan, se você for pegar aí, todos os caras que foram, lá do Chicão, lá atrás, Chicão, o William, o Capita aqui, o William, vai pegando os caras aí. O sistema de Tite, mano, pode pegar. É sempre um Corinthians bem protegido. Não fosse as cabeçadas do ano passado, após a saída do Tite, tivesse sido imediatamente efetivado o Carille com o respaldo que ele necessitaria, porque o Corinthians tem uma ideia de jogo já difundida e instalada há algum tempo. O Carille era o treinador de defesa do Mano. E ele está dando Mano, continuidade a essa ideia de jogo. O Carille era o treinador de defesa do Tite e do Essa defesa do Corinthians é impossível levar o Cuca-Ball. Tô brincando, hein, Cuca? Se você pegou o programa no meio do caminho, eu defendi aqui que o Cuca-Ball é outra coisa, mas só para não perder a piada. Mas é um time muito sólido. Muito sólido. E vai enfrentar uma equipe que é técnica, que sai para o jogo, que troca a passe. Mas que é um belo momento, né? E que não está nesse momento tão bom assim. O Ricardo Oliveira, que a gente sabe que é artilheiro, não está num bom momento. Não tem o Lucas Lima. Que jogou demais, né? Não tem o Lucas Lima machucado. O melhor jogo que eu vi na primeira rodada do campeonato foi Santos e Fluminense. O melhor desempenho foi o do Grêmio, que ganhou do Botafogo lá 2-0. Agora, Santos e Fluminense foi um ótimo jogo com o Santos jogando bem. Ganhou o Fluminense. Pois é. Você já pensou se ele faz esse ótimo jogo? É o negócio do desempenho do resultado. Você já pensou se ele faz esse ótimo jogo? Uma hora eles têm que se encontrar. Ué, no Campeonato Paulista aconteceu isso. Porque a gente analisa a parte de futebol, tem posse de bola, tem número de chutes, mas o número que mais importa é gol. Então, no caso, o Santos realmente teve um grande desempenho e mais quem deu Fluminense. Fala, Rafa. Não, o Ademar citou aí o momento do Santos. Claro que o momento do Corinthians hoje é melhor. O time começou bem melhor o Brasileiro. É um time que sofre poucos gols, perde poucos jogos, perdeu 2 vezes só no ano. Chama a atenção, o Ademar falou aí de Ricardo Oliveira e Renato, como o Dorival, primeiro que o Dorival Júnior é técnico do Santos. Ele não é técnico do Ricardo Oliveira e do Renato. Por melhores que eles sejam e são ótimos jogadores, idolatria, a história que eles têm, por que eles não podem, por exemplo, ir para o banco de reservas em um jogo ou outro? Porque a impressão que a gente tem aqui, Barreto, é assim, Ricardo Oliveira, bem ou mal, não sai do time. Renato, bem ou mal, não sai do time. Mas quais são as opções? Então, esse lugar cativo... Tem. Mas aí que tá, Barreto. Não, eu acho que até as opções são piores, os jogadores são piores que eles. O Kaique é menos jogador que o Oliveira. Mas o Kaique não joga. O Kaique entra 15 minutos, 10 minutos. O Leandro Donizete, que foi indicado pelo Dorival, com o Renato e Thiago Maia como titulares, dificilmente vai jogar. Vai jogar uma vez ou outra se um dos dois estiver fora. Então, assim, eu acho que se você reforça o elenco, traz jogadores, o mínimo que tem que ser criado é competitividade entre eles. Porque dali a pouco dá a impressão seguinte, Oliveira bem ou mal, não vai sair. Renato bem ou mal, não vai sair. O Dorival dirige o Santos. Ele não dirige os jogadores que são experientes, que já deram muito resultado, mas hoje não estão bem. Eu acho que eles podem sair do time, se for o caso, porque eles não podem sair. Só um detalhe com relação aos ingressos, você estava comentando, Barreto, 29 mil
Mas o Corinthians antecipa sempre isso, né? Ontem já lançou a venda para os 3 próximos jogos em casa. São Paulo, Cruzeiro e Bahia. Então, assim, com um mês de antecedência, quando vai chegando perto, 20 e tantos mil vendidos mesmo. Agora, a diferença é que o Flamengo aí, ou com 15 mil de média, 18, ou chegando sempre aos 20 mil, vai pôr no bolso esse dinheiro. E o Corinthians põe lá 30 mil pessoas em média e não leva nada para casa. Essa essa faz uma diferença, né? Agora, em relação ao confronto em si, aquilo que eu estava observando, da oportunidade de você ver 2 escolas distintas, 2 propostas distintas de jogo, mas um time muito seguro pela combinação de desempenho e resultados, que é o Corinthians. O Corinthians é uma equipe segura dentro de campo. O Corinthians faz 1-0, ele fica tranquilo, distribuído em campo, ele não se desespera, a torcida pode ficar rouca na arquibancada, mas o time não altera o seu jeito de atuar. Isso é muito importante para uma equipe de futebol. E esse é um estágio que eu acho que o Santos ainda não chegou. Esse estágio de segurança, de confiança, talvez essa palavra seja até mais apropriada, assim, de segurança. Você percebe que ali tem jogador limitado, tem discussão sobre o papel do Romero. Por que o Romero joga, por que o Romero não joga? Mas vai lá falar com a rapaziada e ver se o Romero não é importante. Uma coisa é a nossa visão do lado de fora. E a outra coisa é de quem está ali entrando da comissão técnica. Então, essa segurança que o Corinthians já possui, não sei, a impressão que eu tenho é que o Santos ainda não chegou nesse estágio. Então, aí falam que o campeonato estadual não serve para muita coisa. Eu acho que o título do Paulista, da maneira que foi, começando, todo mundo dizendo que o Corinthians era a 4ª força, ele foi o campeão, foi importante para o Corinthians. Claro. Ganhou muito essa confiança que você citou. Lógico. E compensou até uma eliminação para o Internacional na Copa do Brasil, quando eu, pelo menos, achei que o Corinthians foi superior ao Internacional nos 2 jogos. Agora, o tema que o Rafa levantou aí, eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade de separar uma fase do jogador do trabalho do treinador. Até entendo que num determinado momento, vamos lá, o jogador se machucou, quebrou a perna, uma recuperação difícil pra caramba e tal, aí voltou, não tá legal ainda, tá sentindo fisicamente, tá sem ritmo de jogo, aí ok, tá certo, tudo bem, você tem que administrar do jogo. Agora, como é que o jogador entra numa fase técnica de repente? Isso não tem nada a ver com o trabalho do treinador. Dá para a gente separar assim? Eu tenho ouvido muito isso do Santos, por isso é que, assim, e no começo eu dizia assim, porque as pessoas falavam, vários jogadores do Santos entraram em uma fase ao mesmo tempo. Uai, mas zica, né? Tem uma coincidência aí, não? Não mudou alguma coisa no jeito de jogar que está prejudicando esse próprio jogador? Eu acho que... Será que teve uma adaptação? Tem uma outra coisa, Barreto. Dá para separar tão bem assim, Rafa? Oi? Não, eu acho assim, não. O Dorival tem uma responsabilidade, claro que tem. Mas, Barreto, se o jogador está em má fase, ele está prejudicando o time também. Mas o time também o prejudica. O prejudica, mas é a história da via de mão dupla. Por que esse jogador não pode sair do time? O Ricardo Oliveira, ele está mal. Ele tem jogado mal sistematicamente. Por quê? Porque o Ricardo Oliveira não pode sair? Mas o Kaique é muito pior que ele e tal. Joga com outro sistema, abre mão do centroavante. Agora não, o Ricardo Oliveira, bem ou mal, não vai sair do time. O Renato, bem ou mal, não sai do time. Então eu acho assim, você deixa alguns jogadores com lugar cativo no time, eles bem ou mal não saem, e claro que assim, se a gente fala má fase técnica de muita gente, de meio time ao mesmo tempo, não tem como dizer que o técnico não tem parcela nisso. Ele tem parcela, ele escala os jogadores, ele treina todo mundo todos os dias. Eu sou conservador nesse sentido. Eu acho que, assim, no meu raciocínio é o contrário. O reserva tem que provar que é melhor do que o titular para ele entrar. E má fase... O titular tá mal, para mim, ele tem chance até... Má fase de um jogador... Até ele chutar um pé com o outro e cair sentado. Má fase de 1 ou 2 jogadores perante o grupo, eu acho que o técnico não tem responsabilidade. Agora, quando você tem, sei lá, mais de 3 jogadores numa fase ruim, pode ser um problema tático, pode ser um problema técnico, pode ser um problema físico. Sabe por quê? Vamos pegar lá, o David machucou, o Zeca machucou, Lucas Lima machucou, Renato machucou. Mas que tipo de contusão é essa? Que tipo de contusão? Não, trauma muscular, qualquer coisa. Assim, eu tô falando o seguinte, todos os jogadores do Santos, se você for analisar, o time titular vice-campeão brasileiro,
Não jogou 3 jogos seguidos. Esse ano, 2017. Depende do tipo de contusão. Você Por exemplo, o jogador recebeu uma entrada do adversário. O cara, ontem, vamos imaginar que o Nogueira, aquela entrada do Nogueira, se tira o Luan do jogo. Por exemplo, vamos imaginar, o Nogueira atingiu o Luan e o Luan teve que sair do jogo e só volta a jogar daqui a um mês agora. Não é problema físico só aquilo ali. Então, mas eu tô falando o seguinte, o time do Santos, você não conseguiu, o time titular que tem na cabeça o Dorival, e a gente sabe qual que é o time titular, ele não conseguiu. Teve problema na zaga, nas laterais. Ele teve um problema no meio campo com o Renato, com o Lucas Lima. Muito o centroavante. Talvez a má fase do Ricardo Oliveira seja isso. Tem tudo isso. Mas por agora, exemplo, de o vez em Ademar quando lá no se Guarulhão, coloca, em boa fase ou em má fase, titular absoluto, garantido. Mas é o dono do time. Mas ele sabe que é o seguinte, É o dono do time. o jogo tá ruim, joga no Ademar. Uma hora eu vou resolver. É o cara que compra a bola, compra a camisa, tem que jogar, amor. O jogo tá ruim, joga no Ademar que piora. Maurão, vamos contigo que a gente já vai pro intervalo. Fala. Não. Há casos que se coloca assim na conta do técnico a má fase, por causa de posicionamento. Por exemplo, a má fase do Tietê no Palmeiras culpavam muito o Eduardo Batista. Que não está jogando como jogava no ano passado porque ele não está jogando na mesma função. Aí chegou o Cuca, colocou na mesma função, do dia para o outro ele começou a ser o melhor do time. Já caiu um pouco de produção de novo, já não é mais o Tietê do ano passado. Mas na fase do Eduardo se dizia isso sim. E esse clássico aí é o último do Rodriguinho antes de viajar com a seleção. Ele vai fazer muita falta ao Corinthians. Está tudo muito certinho, o time está ok, bababá. Mas ele tem um papel fundamental nos gols e nas assistências. O Fagner também, dele com o Jadson. O Fagner também, mas especificamente o Rodriguinho é o cara do Corinthians hoje. Às vezes um cara saindo e você não conseguindo colocar ali a altura aí, que vai ser difícil, porque a fase do Rodriguinho é excelente, pode fazer esse Corinthians oscilar e são compromissos difíceis sem ele. São Paulo, Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer. A tabela já não vai ser tão amiga assim. Vamos para um rápido intervalo na seleção. Voltamos já.